O meu amigo Dalton Roque, que hoje mora em Curitiba, eu conheci no Rio de Janeiro, no finalzinho da década de 1980. Depois ele mudou lá para Foz do Iguaçu, eu já tinha me mudado aqui para São Paulo, e ele foi para lá, para o CAEC do Valdo Vieira. Foi um dos primeiros caras que foi para lá morar e trabalhar lá. Depois, quando ele saiu, ele foi morar em Curitiba e ele produz vários livros ótimos dentro da temática espiritualista em geral, incluindo as saídas do corpo. E ele está produzindo mais um livro de saída do corpo, sendo que várias das obras dele estão disponibilizadas no seu site, que é o consciencial.org. Vou repetir, consciencial.org. Entrem lá, tem muito conteúdo consciencial sadio, positivo. O Dalton é um parceirão de trabalho, irmão de alma aí, fazendo o seu trabalho de esclarecimento. Por que eu estou comentando isso? O Dalton me mandou os originais do livro, a capa, para eu dar uma opinião, se aquela ilustração da capa estava boa e tal, para dar uma olhadinha, né? Autores de livros trocam ideias, né? Sugestões, um ajuda o outro. Olha, essa capa aqui, esse desenho não tá legal, esse título não pegou bem, ou de repente o tipo de letra troca, e aí um vai ajudando o outro. Bom, semana passada eu tinha olhado a capa que o Dalton me mandou e liguei para ele e comentei o que eu achava. Pois bem, naquela madrugada que eu falei com o Dalton, era por volta de 2h30 da manhã, eu tinha trabalhado justamente na tradução do livro, que eu acabei de comentar para o italiano, e tinha sentado por volta de 1h30 da manhã no sofá da sala, lendo um material. Estava lendo um livro do André Luiz, o Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito bacana, né, que eu gosto bastante. Tem capítulos, inclusive, sobre saídas do corpo. E aí, fechei o livro, estava escutando música de fundo, fiquei bem quietinho, ali meditando um pouquinho, quando de repente, gente, estou sentado, as luzes acesas, não estava fazendo um trabalho de energia, eu tinha fechado os olhos para refletir em cima dos temas do livro que eu estava lendo. E ali, sentado na ponta esquerda do sofá, o Rama, meu cachorro, sentado do lado no sofá, encostado em mim. À minha direita, a clarividência, como eu já contei em outros casos, ela ocorre a partir do chakra frontal, mas ela pode ocorrer lateralmente, pelas têmporas, sem que você se vire, parecendo que você está vendo pela lateral direita ou esquerda. Pode ocorrer pelos lados da cabeça, onde tem chakras secundários do coronário, um de cada lado da cabeça. Às vezes pela nuca, você vê também por trás sem se virar. Fora que a clarividência também, ela pode indiretamente fluir a partir de outros chakras, né? Você pode ter uma clarividência, por exemplo, embora seja mais rara, pelo chakra cardíaco, quando envolver algo muito afetivo, uma empatia por algo ou por alguém, e aí você fala, estou vendo com o meu coração, vendo imagens mesmo. Nesse caso, os chakras estão interligados e a capacidade de um chakra pode migrar temporariamente para um outro chakra, ainda mais se eles estão interligados dentro da mesma vibe do que a pessoa está pensando e sentindo. Então, eu via pela lateral direita, né, no meio da sala, somente o rosto do Dalton, não estava plasmado mais nada, somente o rosto, uns 2,5 metros no ar, à minha direita, o Dalton, totalmente consciente. Como é que a gente sabe que a pessoa está lúcida? Os olhos brilham muito, gente, tá? Inclusive, seres elevados, quando plasmam a forma humanoide, você olha, o olhar deles é uma expressão antiga que eu uso, minha avó que me falava isso, é uma expressão coruscante. A palavra coruscante significa muito brilhante. Por exemplo, o olhar de uma coruja na escuridão da noite, o brilho daquele olhar que você vê à distância é um brilho coruscante. O brilho do olhar de um felino na escuridão é um brilho coruscante. Mas o mais próximo aqui, para a gente fazer uma analogia, é o brilho do olhar de uma coruja na noite. É um olhar coruscante.
seres elevados têm um olhar coruscante, os olhos brilham, uma energia branca brilhante, você sabe que a pessoa está hiperlúcida. Muitas vezes uma pessoa fora do corpo também apresenta o olhar brilhante, não tão coruscante quanto dos seres elevados que se vê, mas o olhar brilhante denota a lucidez. O Dalton estava com o olhar brilhante, era o rosto dele mesmo um pouco remoçado em relação à idade atual dele, e ele estava com a barba por fazer, e ele estava com uma expressão assim bem contente, né? E aí eu olhei para ele, né, mentalmente, e falei assim: Dalton, que legal que você está aqui, e que legal que você está lúcido. Cara, você está com a barba por fazer. Você é autor de livro, faz a barba, cara. Não fica com a barba por fazer assim, não. Limpa essa cara, brincando com ele, né? E porque assim, um homem, quando está barbudo, a barba feita, cuidada, pode ser legal na expressão do rosto dele. E sem barba, melhor ainda. Eu estou falando barba por fazer, porque acaba dando um ar de cansaço no rosto, embora o rosto dele tivesse saudável, a expressão de rosto. Mas eu brinquei com ele: vai fazer a barba, cara, né? E ele me olhou assim, riu, e eu falei assim: será que você vai lembrar de que você esteve aqui? E aí, mentalmente, o Dalton falou para mim assim: provavelmente eu não vou me lembrar, Wagner. Você sabe como é que é a minha cabecinha, muito matemática, muito ligada em parte técnica. Meu intelecto não vai suportar essa memória. Mas se você puder me avisar que eu estive aqui, eu vou ficar muito contente, porque eu não vou lembrar dessa saída do corpo. E aí eu falei para ele: pode deixar, Dalton, eu vou ligar para você e vou contar que você esteve aqui e que eu falei para você ir fazer a barba. E aí o rosto dele foi sumindo, ele riu, sumiu. Quando foi no dia seguinte, eu liguei para ele e contei esse relato projetivo no caso dele, confirmando a experiência dele. Ele não lembrava de nada e ficou muito contente. Por que eu estou narrando para vocês um relato desse? Para vocês verem o lance da sintonia. Devido ao fato de eu ter olhado o livro dele durante o dia, ter conversado com ele, isto criou um link. Provavelmente ele dormiu pensando em mim, no que eu tinha conversado com ele sobre o livro, e isso acabou trazendo ele diretamente para cá durante sua saída do corpo. Lembrando que a lucidez nas saídas do corpo, ela alterna para todo o projetor, podendo a pessoa sair inconsciente e despertar no meio, podendo às vezes sair consciente e apagar no meio. São muitas variações. O importante é que a pessoa esteja bem lúcida no meio da experiência, trazendo a memória dela para dentro do corpo, porque o importante é o seguinte: não haverá memória se não houver lucidez para registrar nada. Então a memória, ela vem da lucidez. Então uma coisa é a lucidez fora do corpo, a outra coisa é a memória da saída do corpo. E muitas pessoas têm saídas do corpo lúcidas e na volta não conseguem se lembrar devido à limitação do cérebro na questão mnemônica, a questão da memória. E eu já falei isso com vocês em vários programas aí ao longo dos anos. Então, que legal, estou registrando aí a saída do corpo do meu amigo Dalton, porque é legal também para ponderação nos estudos de vocês e perceberem que aquilo que a gente dorme é para onde a gente vai, o corpo astral vai automaticamente na direção daquilo que a gente dormiu pensando. Portanto, se for possível, evitar pensar coisas negativas na hora de deitar, para não parar em lugares negativos durante a saída de uma forma automática. Então ainda é legal, antes de deitar, erguer o pensamento numa prece, dentro da linha que a pessoa gostar, ler algum tema espiritual, para que ela durma pensando na espiritualidade ou no plano extrafísico, ler uma mensagem positiva que ela goste, na linha que ela apreciar mais, que seja do bem e da luz e que melhore o caráter dela. Tudo isto ajuda caso haja uma projeção de forma automática na direção do que a pessoa dormiu pensando. Se ela dormiu pensando em algo elevado, ela tende a ir automaticamente para cima, entre aspas, né? Vamos falar assim. Se ela dormiu pensando em algo negativo, ela, por sintonia, se predispõe a ir também para lugares negativos e encontro com coisas ruins que ela já acalenta dentro dela mesma. E como a maioria das pessoas dorme numa espécie de looping mental, girando as coisas do dia a dia, imagens, memórias, dorme pensando num monte de coisa do aqui e agora, quando o corpo astral se projeta automaticamente para fora,
pairando sobre o corpo humano, o corpo astral não sai do campo energético da aura do corpo, porque a leitura inconsciente é de que a pessoa pertence ao plano físico. Por quê? A pessoa dorme só pensando nas coisas do aqui e agora, do dia a dia. Então ela fica flutuando próximo ao corpo, remoendo as ideias do dia a dia de forma inconsciente, ou às vezes se vê projetada automaticamente nos lugares relativos ao que ela dormiu pensando. Então, quando alguém dorme pensando em algo mais elevado, a tendência é que ela vá para cima, ela escape do campo energético, e a sintonia dela estando melhorada, isso permite que mentores extrafísicos a ajudem no despertar da lucidez dela fora do corpo. Então, hoje, no mundo moderno, você falar para a pessoa fazer uma prece, ou um mantra se ela quiser, ou meditar, ou ler uma mensagem positiva, tem gente que acha isso coisa ultrapassada. Como é que a garotada está chamando? Isso é cringe. Imagina, gente, tá? Que nada, isso é algo saudável. Ao longo dos milênios, todos os grandes mestres de todas as tradições espirituais falaram sempre nisso, para erguer o pensamento a um poder maior que está em tudo, para orar a favor dos semelhantes, para quem puder, meditar na própria divindade, morando dentro do próprio coração, reconhecer a si mesmo como uma centelha vital do mesmo todo que está em tudo, e reconhecer isto também dentro do coração de todos os seres, dormir pensando nessas coisas. Cringe, coisa nenhuma. Isto é estratégia saudável antes da gente cair no sono, para nos erguer na direção de níveis melhores. Cuidado com o que vocês dormem pensando. E a maioria não dorme nem pensando em algo positivo, nem em nada negativo, na verdade. Dorme, na verdade, em looping, com as coisas do dia a dia girando na mente de forma automática, e tecnicamente a pessoa está fora do corpo, pairando em cima do corpo, mas ela está inoperante para o plano espiritual, ela não atravessou a barreira da própria aura e não está em outro plano, ela está agrilhoada dentro do campo energético que se forma na hora que a pessoa sai do corpo. Os filamentos do cordão de prata que se projetam dos chakras emanam energia, formando esse halo energético, esse campo luminoso de 4 a 6 metros quando ocorre uma saída, que é o dupletérico dilatado. Não é a aura inteira que todo mundo estuda, mas durante o sono, com o metabolismo cardiorrespiratório baixo e as ondas cerebrais também, o dupletérico se expande formando um campo protetor de 4 a 6 metros em todas as direções em relação ao corpo. Isso foi chamado em 1929 pelo projetor Sylvan Joseph Muldoon, no livro Projeção do Corpo Astral, original de 1929, Estados Unidos, e depois na década de 1960, aqui no Brasil, traduzido em português pela editora Pensamento. Ele, junto com Hilliard Carrington, que era coautor, e o Sylvan Muldoon, cunhou a expressão cúpula de atividade do cordão de prata, ou faixa de atividade do cordão de prata, significando um elo energético de 4 a 6 metros, envolvendo os dois corpos no início da saída. E quando o corpo astral ultrapassa esse limite de 4 a 6 metros, ele ganha liberdade, o cordão de prata sutiliza e parece uma teia de aranha no ar, um fio no ar. Daí a expressão metafórica fio de prata ou teia de prata, lembrando que o fato de parecer mais fino não é que ficou mais fraco, é que mudou a condensação, a densidade para entrar num plano mais sutil, sendo que o cordão de prata interliga o corpo sutil ao corpo denso. A ponta dele, que está na nuca do corpo astral, a paranuca, ela é mais sutil, e as outras pontas que estão nos chakras e na glândula pineal principalmente, são mais densas porque atreladas na parte mais densa. Então esse campo energético de 4 a 6 metros em volta está cheio dessa condensação dos filamentos mais grossos do cordão de prata. E quando o corpo astral está longe, a ponta do cordão de prata lá, ela é hiper sutil. Às vezes a pessoa nem vê o cordão de prata. E na maioria das vezes nem presta atenção nisso. Só nota quando o corpo puxa, porque o metabolismo subiu, e a pessoa toma um tranco pelas costas ou pela nuca, sente um repuxão e a sensação de cair abruptamente dentro do corpo humano, que todos vocês que têm essa experiência de projeção reconhecem claramente esse repuxão do cordão de prata. Isso é chamado em estudos de projeciologia de chamado admonitório, que é a atração que o cordão de prata
puxa para dentro, e o Silva Muldo, em 1929, chamava de tração do cordão de prata. Posteriormente, outros autores na área de projeção passaram a chamar a cúpula de energia do cordão de prata ou faixa de atividade, passaram a usar essas expressões também, faixa de atividade da aura, faixa de atividade do cordão de prata, mas o cara que cunhou as expressões foi Silva Joseph Muldo, que se vocês quiserem conferir, é só compulsar o livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Então, quando uma pessoa está remoendo coisas do dia a dia, flutuando sobre o corpo, ela está ainda dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Ela não está livre, ela está dentro do campo áurico do corpo, e muitos projetores são assim, tem saída do corpo e nunca sai do campo energético, ou seja, nunca sai do quarto. É o projetor de quarto. O pior é que uma pessoa dessas depois escreve um livro e fala assim: milhares de vezes eu tive fora do corpo, nunca vi nada espiritual, sempre no meu quarto, então não existe nada espiritual, não existe presenças extrafísicas, eu saio do corpo há anos e nunca vi. Claro, ela nunca saiu do quarto, igual o cachorrinho que está dentro da casinha no quintal, preso por uma corrente, ele nunca saiu dali para ver o que tem do outro lado do muro. Então, e às vezes uma pessoa dessa escreve um livro e coloca uma besteira dessa, de que não existe nada extrafísico porque ela não viu. Isto acontece. E esse projetor pode estar lúcido dentro do quarto, mas a lucidez dele está limitada dentro da prisão mental dele, dentro dos seus limites de percepção, porque ele está dentro do campo energético do cordão de prata, muito próximo ainda à matéria. Então, esses dados que eu estou passando para vocês de informação são tirados, primeiro, da minha própria experiência desses anos todos, experimentando essas sensações. Eu falo do que eu vivo e vivi. Não é que eu li num livro e depois fui descobrir, não. Eu sentia e depois fui ler para entender o que os outros falavam sobre aquilo e achei um padrão médio desse tipo de sensação. Tanto que vários de vocês sentem essas mesmas coisas muitas vezes. E às vezes a pessoa pairando sobre o corpo humano, ela de repente desperta e se sente paralisada fora do corpo e não paralisada antes. Quer dizer, a catalepsia projetiva. A pessoa acorda, não consegue se mexer, logo a seguir ela sai do corpo. E aí ela se vê paralisada fora do corpo, que aí seria uma catalepsia astral ou extrafísica, em que ela percebe as coisas e fala: como é que eu vim parar aqui? Porque ela apagou. Minutos depois ela se vê pairando ainda dentro desse campo energético, que quando está muito condensado, oscila para lá e para cá, a pessoa parecendo que ela é um balão cativo preso por uma corda a uma base, né? A sensação de um balão balançando para lá e para cá. Bom, eu vou parar por aqui